Então, agora, em relação às grandezas e às propriedades, a primeira coisa que a gente sempre vai estar analisando é essa questão da frequência, que é o meu número de vibrações por segundo, que é dado em Hertz, o comprimento de onda, que é a distância percorrida pelo som, aí dado em metros, e a velocidade no som do ar, que é o produto do comprimento de onda pela frequência. Ou seja, frequência e comprimento de ondas, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, ou seja, é um som mais grave. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, então um som mais agudo, tá? A velocidade do som é dada em C, unidade é metros por segundo, comprimento de onda em lambda, unidade é metro, frequência F, unidade hertz. E a partir desses três conceitos aqui, a gente vai estar relacionando todos os outros aspectos relacionados à acústica, né? Então, essa relação básica, que é a velocidade do som é em função do comprimento pela frequência, a gente também vai avaliar qual é a velocidade do som. No caso, a gente vai estar analisando a questão acústica nos edifícios e no recinto urbano, então a gente vai estar falando da velocidade do som no ar. E a velocidade do som no ar é produto da temperatura. Então, a velocidade do som é 331 mais 0,6 vezes a temperatura, tá? Cada meio vai ter uma velocidade distinta. Então, por exemplo, se a gente pegar outros materiais e materiais construtivos, a gente vai ter velocidades dos sons distintas. Isso vai mostrar para a gente que alguns materiais vão ter mais dificuldade para propagar o som. Então, por exemplo, a borracha tem apenas 54 metros por segundo de propagação. E outros, como o concreto, tem 5.000 metros por segundo de velocidade. Isso quer dizer que quando a gente está num edifício, as nossas superfícies, as nossas paredes, né, e outros componentes construtivos, eles também vão propagar esse som através das vibrações. Então, a gente precisa também, na hora de desenvolver esse projeto, considerar o isolamento sonoro entre os nossos ambientes, de tal forma que os meus materiais não acabem propagando esse som e gerando problemas de ruído internamente aos meus ambientes. Então, a gente tem as principais grandezas aí relacionadas à acústica e que a gente vai analisar todas as outras questões, né, relacionadas ao ambiente acústico a partir dessas três grandezas: a intensidade sonora, a pressão sonora e a potência sonora. A intensidade sonora, então, lembra, está ligada ao volume. Ela é dada em watt por metro quadrado, né? Watt, energia, metro quadrado em função da área, né? Então, a energia sonora transmitida na unidade do tempo numa determinada área. A intensidade sonora é a potência sonora pela área. Então, a variação percebida de intensidade, ou seja, do meu volume, é 10 a menos 12 a 10 watts por metro quadrado. Tá? Então, vocês já veem, né, a amplitude, né, dessa variação que o nosso ouvido é sensível. Eu consigo ouvir sons muito baixinhos e consigo perceber sons muito altos. Tá? A pressão sonora é um valor instantâneo do desvio da pressão atmosférica. A gente não está falando, né, que a pressão, que o som está sendo propagado pelo ar. Então, a gente tem no ambiente, na nossa atmosfera, uma pressão atmosférica normal ali, ela pode variar um pouquinho, mas como eu tenho uma onda que caminha nessa atmosfera, né, se propaga nessa atmosfera, que eu tenho pequenos desvios de pressão, tá? E essa que é a pressão sonora, é a intensidade acústica, né, é proporcional ao quadrado da pressão sonora. Então, a variação percebida pelo homem pela pressão sonora é 2 vezes 10 a menos 5
a 20 newtons por metro quadrado. Então, se a gente comparar aqui, olha, não é o quadrado, tá? Então, a gente já tem aí esses valores. E a potência sonora está relacionada à fonte que está emitindo esse som, tá? Então, a potência sonora é a energia sonora total emitida pela fonte na unidade de tempo. Depende apenas da fonte, tá? Não depende do meio. Então, a potência, se eu falar para vocês em potência, eu estou falando da fonte. Se eu falar em intensidade, eu estou falando da sensação sonora, né? Que eu estou percebendo, tá? Se eu falar da pressão sonora, eu estou falando da onda que está se propagando, ok? Ok, professor, Sim, você pode voltar 2 slides? 2 slides. Isso. Ah, Eu não entendi muito bem por que que a velocidade do som é maior no concreto do que no ar? Eu achei que você ia porque responder as no último, mas moléculas... você Ah, corrigiu. desculpa. Não, é o seguinte, as moléculas em sólidos, elas são mais próximas, né? No ar eu tenho uma distância entre as moléculas. Então, para eu conseguir transmitir essa energia de uma molécula a outra, eu tenho uma distância maior, por isso a minha velocidade é menor. Já no sólido, né, concreto, alumínio e granito, as moléculas estão quanto mais próximas as moléculas, ou seja, quanto mais denso o material, mais facilmente essa energia se transmite, tá? Entre as moléculas. Por isso ela tem uma velocidade maior, ok? Eu entendi, mas é um pouco confuso isso, porque então, como é que num Ah, prédio, num qualquer, sei lá, cômodo, se utiliza então esses materiais se eles são, se eles, tipo assim, como é que se faz uma barreira acústica com isso? o que, que acontece aí no caso, né? Ah, você tem que imaginar que o ar é menos denso, certo? Então, a velocidade é menor porque as moléculas estão mais distantes. No entanto, você transmitir energia para o ar é mais fácil. Eu preciso de uma quantidade menor de energia para que esse som se propague no ar. Para que o som se propague na parede, para eu consiga movimentar as moléculas de um sólido, eu vou precisar mais energia para que ele entre em vibração. Mas ele se movimenta mais rápido, ele tem uma velocidade maior, tá? Mas para que eu consiga fazer aquela estrutura sólida vibrar, a energia que eu preciso para isso é muito grande, muito mais do que no ar, tá? Por isso que é mais fácil a gente ouvir o som no ar do que o som no sólido. Mas se eu tiver a grandes distâncias, o som vai percorrer com mais facilidade um, um sólido do que um meio gasoso. Um exemplo, por exemplo, é que vocês estão vendo aí na imagem, né, do trenzinho, é que as pessoas ouviam a vibração encostando os ouvidos no trem. Então, elas tinham uma ideia se esse trem estava mais distante ou não, muito antes de ouvir o próprio apito do trem. Porque a velocidade de propagação desse som ali é maior, tá? Agora, para que eu faça com que esse som produza uma vibração sobre esses materiais sólidos e eu consiga ouvir, eu vou precisar de uma intensidade de energia muito maior, tá? Isso quer dizer que eles vão transmitir o som com maior velocidade, ok, mas para que esse som seja transmitido, eu vou precisar de muita energia. Ah, Então, se eu não entendi. tenho energia suficiente, o que, que vai acontecer? Esse sólido ele vai absorver essa energia, mas ele não vai propagar essa energia. Entendi. Entendeu? Tá certo. Faz sentido. Obrigado. Nada. Falando da potência, né? Então, a variação percebida pelo homem, potência dado sempre em energia, em watt, 10 a menos 12 a 10 watts. Tá? Então, a gente está vendo que a potência é gerada na fonte, tá? Essa potência aqui, ela vai se propagar, então aqui ela vai atingir uma área, né? Então, aqui a gente tem 10 a menos 12 a 10 watts por metro quadrado, e a pressão sonora, que é essa variação na atmosfera, está ligada à propagação, vai ser
ao quadrado dessa, a intensidade é proporcional ao quadrado dessa pressão, tá? Variando até 20 newtons, que eu estou falando de pressão, por metro quadrado. Então, se a gente pegar, né, esses valores de pressão, intensidade, e colocar, né, essas potências de 10 a menos 12. O que é 10 a menos 12? É esse montinho de zero que a gente tem aqui, tá? O que é 2 vezes 10 a menos 5? É esse valor que a gente tem aqui, tá? Que correspondem ao limiar da audição. Então, conforme eu vou tendo valores mais elevados, e aqui eu estou variando a cada 10 vezes aqui, ó, tá? Eu vou ter percepções distintas. Então, aqui, ó, 10 a menos 11 seria respiração humana, 10 a menos 10 seria uma zona rural bem sossegada, 10 a menos 9 uma área suburbana, e assim por diante até a gente chegar ao limiar da dor aí, tá? Que vai estar em torno de 10 watts por metro quadrado, ok? Então, a gente vê toda essa variação. Só que essa variação aqui é muito intensa, né? A gente ouve sons muito baixinhos e sons muito altos. E a gente também percebe, né? A gente está em um local, a gente consegue ouvir ao mesmo tempo sons baixos e sons altos. A gente tem essa percepção das diferenças sonoras, tá? Só que cada um deles, a diferença é muito grande. Então, como é que eu vou, por exemplo, chegar num resultado de ruído, né? Eu preciso ir somando as minhas diversas fontes. Mas isso acaba sendo uma conta bastante complexa em função do tamanho dessa escala, tá? Então, a gente acaba trabalhando numa escala logarítmica para facilitar esse cálculo, né? Olha só, gente, logaritmo facilita a vida? Pois é, logaritmo facilita a nossa vida. A gente já vai ver. Então, o ouvido humano é sensível a essa pressão sonora. A faixa de variação a gente já viu. E a frequência de referência que a gente utiliza, tá? É a frequência de 1000 Hz. Por que a frequência de 1000 Hz? Porque é a frequência que o nosso ouvido é mais sensível, tá? Então, a gente tem aí grandes variações dessa grandeza, né? De 20 até 1000 aqui, 100 milhões, né? Em micropascal. Então, a gente adota aí a logarítmica, tá? O nosso ouvido, ele é muito próximo dessa escala logarítmica, porque eu posso conseguir ouvir diferentes sons que estão em intensidades sonoras distintas, mas se eu tenho uma diferença muito grande entre esses sons, o som mais elevado mascara o som mais baixinho. Então, por exemplo, vamos supor, quando vocês chegam numa sala de aula e vocês estão sozinhos naquela sala, vocês ouvem o ruído de alguns sons que estão fora, ou mesmo até o ruído da lâmpada que está ligada ali na sala. Mas conforme vai chegando mais pessoas e entrando mais gente, a gente deixa de ouvir o barulho da lâmpada, por exemplo, tá? Por quê? Porque a gente acaba tendo essa questão do mascaramento do som, tá? Então, para que a gente possa fazer aí as nossas avaliações relacionadas à acústica, tanto em potência, pressão e intensidade, a gente adotou primeiro a frequência de 1000 Hz, que vai servir como referência, porque é justamente a frequência a que o nosso ouvido é mais sensível, tá? E segundo, porque a gente tem essas características, né, dessa variação se sobreporem desse mascaramento, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber diferentes intensidades de sons, tá? Então, o nosso ouvido, ele é bastante próximo à percepção de uma escala logarítmica, tá? Então, essa mudança aí subjetiva é proporcional à fração do meu estímulo e ela é proporcional com isso ao logaritmo do meu estímulo. Então, a resposta dos órgãos sensoriais aí, do ouvido, da audição, é proporcional ao logaritmo da magnitude do meu estímulo. E essa relação é uma relação matemática, ela é uma relação indicativa de nível. O que eu estou fazendo? Se eu voltar aqui para trás rapidinho,
né? Eu estou falando que intensidade eu trabalho em watt por metro quadrado, pressão em newtons por metro quadrado e a fonte em watts. E eu tenho um valor que é o mínimo que eu consigo perceber e um valor que é o máximo. Eu vou estabelecer uma relação em que o meu mínimo vai ser o zero e os outros valores vão ser comparados a esse zero que eu estabeleci. Portanto, eu estou estabelecendo uma relação de nível, uma comparação com o valor de referência, tá? Então, o que a gente vai passar a adotar é a escala em decibel. O que é a escala em decibel? Primeiro, Bell, em homenagem a Alexandre Graham Bell, né? Inventor aí do telefone. O Bell corresponde a 10 decibéis, ou 10 vezes 10 decibéis aí correspondem a um Bell. E um decibel é o que é a mínima variação de potência, né, dessa intensidade que pode ser detectável pelo ouvido humano. Essa variação de 1 decibel é a variação que eu consigo perceber. Um Bell era muito grande, então a gente adota decibel, tá? Então, é a escala em Bell, ou decibel, que é o décimo de Bell, uma escala logarítmica, que vai ser em função do menor valor, do que? Ou da potência, ou da intensidade, ou da pressão. E se eu estou comparando com o nível mínimo, eu estabeleço um nível sonoro, tá? Então, por quê? Né, a gente já viu aí que a resposta logarítmica é a que mais se aproxima da percepção do ouvido humano. O decibel é uma escala menor do que o Bell, ele facilita aí para a gente trabalhar com as contas e está associada à variação de pressão percebida pelo homem. Então, meu nível de intensidade sonora, tá? Que vai ser chamado de LI ou NIS. Você vai achar essas duas duas representações da literatura, né? Nível de intensidade sonora, ou LI, do inglês level, tá? E que vai ser correspondente a uma faixa de intensidades de 1, né, até 10 bilhões aí dessa intensidade. O menor nível, ou o I0, ou de referência, vai ser 10 a menos 12. E a variação da intensidade a gente já viu, né? 10 a menos 12 a 10 watts por metro quadrado. Então, quando eu faço essa comparação da minha intensidade com a minha intensidade de referência, né, em função dessa escala logarítmica, eu vou ter o meu nível de intensidade sonora. Tá? Então, meu nível de intensidade sonora vai ser 10 vezes o log. Lembra? A gente não está trabalhando em decibel, por isso 10 vezes o log da intensidade que a gente está ouvindo em função da intensidade de referência. Tá? Então, por exemplo, o meu nível de intensidade aí de 10 a menos 12, meu I0, ou I de referência, é o menor valor que eu posso ouvir. Se eu dividir intensidade de referência, né, meu I0 pela referência, eu vou ter meu valor 0. Se eu tiver aí meu limiar da dor, né, meu 10 watts por metro quadrado, eu vou estar aí em 120 decibéis. Tá? Já o meu nível de potência sonora, em inglês, meu LW, né? W aí de potência, ou NWS, tá? Vai estabelecer a relação entre a fonte sonora e a variação. Então, novamente, né? Assim como intensidade, eu estou falando da percepção, da sensação sonora, da intensidade sonora que eu ouço, a potência, eu estou falando da fonte. E eles dois são próximos, né? Os valores mínimos e máximos, né? Sendo que a potência é 10 watts, o valor é 10 a menos 12 watts, e a intensidade é 10 a menos 12 watts por metro quadrado.
Então, aqui da mesma forma, né, o meu nível de potência sonora vai ser W vezes o logaritmo da potência que eu quero saber sobre essa potência de referência, sendo a minha potência de referência, né, 10 a menos 12. E a pressão sonora é em função do quadrado da, né, a intensidade acústica, né, é proporcional ao quadrado da pressão, tá? A gente não tem que, conforme a gente vai se distanciando, a gente vai aumentando o ângulo sólido, a gente aumenta essa área. Então, é por isso que a gente trabalha com o quadrado da pressão. Então, meu nível de pressão sonora, meu LP ou NPS, vai ser 10 vezes o logaritmo da pressão que eu quero saber sobre aquela minha pressão de referência elevado ao quadrado. Ou, em função das propriedades do logaritmo, né, esse valor aqui elevado ao quadrado, ele pode ser multiplicado aqui em função da propriedade do logaritmo. Então, eu tenho que meu nível de pressão sonora é 20 vezes o log da pressão sobre a minha pressão de referência. Lembrando que a minha pressão de referência ao meu P0 é 2 vezes 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. Tá? Então, com isso, esse gráfico aqui está mostrando para a gente os meus níveis de pressão em micropascal, poderia ser também em newton por metro quadrado, e os meus valores aqui em decibéis correspondentes. Então, eu começo a ter uma ideia do que significa, né, os meus níveis de pressão acústica, de pressão sonora. Então, um local bem silencioso, etc., que estaria aí em 2 vezes 10 a menos 5 newtons por metro quadrado, equivale ao meu 0 decibéis. Né? Lá, numa nível de conversação normal, eu estaria aqui em torno de 40 decibéis, e eu estou aqui próximo a 1000, né, micropascais. 80, que já estaria, né, num nível de ruído urbano mais pesado, eu estaria acima de 100 micropascais de pressão. Tá? E o que a gente precisa é fazer operações com decibéis. A gente vai precisar calcular, por exemplo, a gente vai ter que calcular o isolamento sonoro, a gente vai calcular os níveis sonoros em função da atividade do ambiente que eu estou querendo. Eu vou ter que calcular, né, os níveis sonoros se eu quero ter uma boa comunicação. Então, eu tenho uma série de cálculos que vão ser feitos para determinar esses meus níveis sonoros. Geralmente, a gente vai estar falando, na maioria das vezes, em nível de pressão sonora. Se a gente for falar da fonte, nível de potência. Se a gente for falar da sensação, nível de intensidade. Mas como a gente está falando do ambiente construído, da minha edificação, dos meus ambientes internos e do meio urbano, eu vou estar falando daquele propagação do som, né, que saiu da fonte até atingir o ouvido humano. Então, eu falo em níveis de pressão sonora a maior parte do tempo. Como é que eu trabalho com as minhas operações em decibéis? Primeiro, a gente precisa relembrar um pouquinho a propriedade do logaritmo. Lembrando, né, que A elevado a B vai dar C, né? Assim como o logaritmo de C na base A vai ser B. Como a gente está numa variação ali que a gente falou, né, de 10 a menos 12 até 10 watts ou watts por metro quadrado, a gente está trabalhando numa base 10, tá? Então, aqui, para a gente, em acústica, a nossa base sempre vai ser 10. E o que a gente precisa relembrar? Que o log de M vezes N vai ser igual ao log de M mais o log de N. Que o log de uma divisão vai ser o log de M menos o log de N. E que o log de um expoente vai ser N vezes o log de M. Por isso aqui, né, que a gente tem que essa pressão ao quadrado multiplica aqui o 10 no início, tá? Então, a gente tem ali, no caso da pressão, 20 log de P sobre a pressão de referência. Mas eu também posso fazer algumas somas e subtrações de decibéis. Eu posso fazer algumas somas em função de gráficos ou em função
função de médias tabeladas ou em função de cálculos, tá? Então, as diferenças de níveis, elas vão mostrar para a gente se são mais ou menos significativas, né? Uma diferença de apenas 1 decibel é pouquíssimo notável, você precisa estar prestando atenção. Uma diferença de 3 decibéis já é notável, tá? Acima disso já se torna óbvio, acima de 10 é bastante significativo. Então, por que eu vou trabalhar com esses valores, né, de somas aí? Primeiro, porque eu estou num ambiente em que eu vou ter diversas fontes sonoras. Eu posso ter 1, 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu posso ter o ruído da televisão também. Eu posso ter um ruído, por exemplo, um rádio tocando. Ou eu estou num escritório em que eu tenho o barulho das pessoas trabalhando ali, conversando, o ruído de equipamentos, o ruído do som que entra pela janela, etc. Tal. Então, eu tenho uma quantidade de fontes bastante expressivas e que os níveis delas vão ter somadas é que vão me dar qual é o nível de ruído que eu tenho naquele ambiente. Então, eu vou ter os meus níveis globais de fontes acústicas, os níveis totais entre as minhas fontes e os exclusivos da fonte sem interferência do ruído de fundo, tá? Então, a minha soma ela pode ser feita de 3 formas distintas. Ou eu posso usar uma tabela, ou um gráfico, ou um cálculo, tá? Na minha tabela, o que eu vou verificar? A diferença das minhas fontes. Quanto a fonte 1, que é a maior, o valor maior, menos a fonte 2. A diferença entre elas de 0 a 1, eu vou somar o meu maior nível mais 3. Por que isso? Porque no logaritmo eu não faço uma soma aritmética, eu faço uma soma logarítmica. Então, o valor que aumenta, né, aí uma diferença de 1 decibel, eu sempre vou ter um maior valor entre eles, tá? De 2 a 3, né? Se essa diferença for de 2 a 3, eu vou somar 2 ao meu maior número, tá? Se for de 4 a 8, mais 1. Se for maior do que 9, eu não aumento. Por quê? Porque a fonte com valor maior, ela mascara os sons de menor intensidade, tá? Por isso que acima de 10 eu acabo não somando nada. Eu posso fazer um pouquinho mais preciso usando o gráfico, onde eu pego aqui, né, a diferença entre os meus níveis, né? Então, se for de 0 a 3, tá? Eu vou somar 1 ao meu maior nível. Se for, né, aqui, olha, de 6, eu vou somar mais 1. Tá? Desculpa aqui. Se a diferença entre elas for 0, eu vou somar 3. Se for 1, eu somo 2,5. Se a diferença for 6, eu vou somar 1. Tá? Se a diferença for acima aqui de 9, eu somo meio. E assim por diante vai decaindo até eu chegar a 0. Tá? O gráfico é um pouquinho mais preciso. Então, a gente vai percebendo que quanto maior a diferença entre o som mais forte, de maior intensidade, e o de menor intensidade, tá? Eu vou ter um mascaramento do ruído mais baixo, tá? Por isso que quando a gente está num ambiente, que eu comentei com vocês, eu chego sozinha, eu ouço o barulho das luminárias. Mas conforme as outras pessoas vão chegando nesse ambiente, eu passo a ouvir somente o som das conversas e deixo de ouvir esses outros sons menos intensos, tá? Já se eu for fazer o cálculo, eu tenho que o meu nível total vai ser 10 log, sempre log na base 10, né? Da somatória de 10 elevado ao nível que eu estou querendo da minha fonte sobre 10. Então, eu vou somando as minhas fontes. 10 elevado a N1 sobre 10, mais 10 elevado a N2 sobre 10, mais 10 elevado a N sobre 10, tá? Então, eu vou ter quantas fontes sonoras tiver. Então, se eu tenho poucas fontes, é mais fácil eu trabalhar, por exemplo, diretamente aqui com esses dois métodos. Agora, se eu tenho muitas fontes naquele ambiente, é mais fácil eu trabalhar com o cálculo mesmo.
E a filtração, eu quero saber qual é o ruído gerado por uma fonte, descontando as outras fontes que eu tenho naquele ambiente. Então, esse valor vai ser 10 log de 10 L total sobre 10 menos 10 L da fonte N sobre 10, tá? Então, a gente tem aqui um quadro de referências com as principais fórmulas que a gente vai estar aplicando aí na disciplina, nessa parte de acústica, e que a gente vai poder, então, aplicar isso aos meus ambientes sonoros, sejam eles internos, sejam eles externos à minha edificação. Tá? Deixa eu só fechar essa aba aqui.